Gênesis 3, versículo 7. E diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Você pode se assentar. No que consiste o título dessa terceira aula, Condições de Risco? Exatamente a atitude que Adão e Eva tomaram. A gente sabe que houve a queda deles. Outrora eles viviam na pureza, na santidade, na inocência, na justiça, no temor do Senhor. E após a queda, eles foram perdendo, por exemplo, a pureza. Perderam a pureza. Porque antes da queda, eles já estavam nus e não se envergonhavam, como diz o texto aqui em Gênesis. Mas aí, após a queda, diz o texto que eles ouvem a voz do Senhor, do Criador, que vinha na viração do dia. E o que eles fazem? Se escondem. Correm para se esconder, porque a partir daquele momento, depois da queda, eles sentem vergonha da sua nudez. Outrora isso não acontecia, porque eles viviam na pureza, na inocência. Viviam na santidade, mas agora, por causa da desobediência, pecaram contra Deus. E aí, para tentar maquiar ou justificar, vou usar esse termo, para tentar se justificar diante de Deus, né? Eles fazem um arranjo à moda deles, da forma deles, para cobrirem a sua nudez. E espiritualmente falando, o que significa eles terem costurado essa folha de figueira para cobrirem a nudez deles? A gente tem falado sobre isso. O arranjo é exclusivamente humano, para tentar se justificar diante de Deus. Só que o que eles não puderam perceber é que, embora eles cobriram a nudez física, a nudez espiritual continuava evidente, extremamente exposta diante de Deus, por causa do pecado. E por que essa é uma condição de risco? Porque essa nudez espiritual, a gente vai trabalhar sobre... Porque essa questão da folha de figueira, a gente vai trabalhar sobre isso hoje, é algo extremamente perigoso. Notem que eles fizeram para si, agora eu estou tranquilo, agora eu me cobri. Deus vai ver, mas ele não vai me ver. É como se eles pensassem: Deus não vai me ver nu. Eu estou coberto com a folha de figueira. Mas a gente percebe, pelo desenrolar aqui do livro de Gênesis, por exemplo, no versículo 21, que quando Deus demonstra rejeição pelo que eles fizeram, né, no que diz respeito à sua vestimenta, ao cobrirem o casal com túnica de pele de animais, Deus faz isso e cobre o primeiro casal. Ou seja, demonstrando uma rejeição daquilo que eles, por si só, fizeram para cobrirem a sua nudez. Então, por que condição de risco? Porque, trazendo uma aplicação para nós enumeramos aqui alguns pontos. Essa folha de figueira,
trazendo essa aplicação, ela pode representar, nos nossos dias, algumas atitudes estritamente humanas e reprováveis por Deus, para que o homem possa se sentir aceito por Deus. O homem faz alguma coisa e, por fazer isso, a sua mente é como se a mente o aprovasse, e aí ele se sente aprovado por Deus. Ele se entende aceito por Deus por aquilo que ele tem feito, ou a forma como ele tem se comportado. Então, a gente tem 4 pontos aqui, e eu vou enumerar aqui os 4 pontos que a gente vai tentar tratar hoje. O primeiro ponto, autojustiça. O segundo ponto, salvação mediante obras. Terceiro ponto, religião. E 4º ponto, falsa salvação. Então, a folha de figueira, queridos, trazendo uma aplicação daquilo que o primeiro casal fez, nós podemos aplicar dessa forma. Em primeiro lugar, a autojustiça. E eu tenho um versículo aqui que eu quero ler com vocês, de Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. A primeira condição de risco, autojustiça. Lucas 18, versículos 10 a 14. Autojustiça. E diz assim o texto: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amados, notem que esse primeiro homem, o fariseu, ele orava cheio de si mesmo. Talvez porque frequentasse a sinagoga de uma forma regular. Era como se fosse assim: ó Deus, eu que frequento o culto de quarta-feira, eu que frequento o culto de domingo de manhã, eu que frequento o culto de domingo à noite, eu que venho no sábado na reunião de oração, Senhor. Não sou como esses irmãos que quase não aparecem na igreja, Deus. Mais ou menos assim. Eu oro, eu jejuo, eu estou sempre engajado na tua obra. É claro que fazer isso é um dever de todo cristão. Amém? Frequentar o culto é um dever de todo cristão. Jejuar, orar. Mas pegar isso e fazer um pedestal, né? Ah, Deus, eu faço, e ele não faz. Autojustiça é pecado, é abominável diante dos olhos de Deus. Você quer ver outro exemplo? Às vezes, né? Você está no seu carro vindo para a igreja, ou até mesmo a pé, arrumadinho, cheiroso. Aí você passa, às vezes, em locais
frentes de bares, aquela coisa toda. Aí tem um monte de gente ali que se comporta de uma forma diferente que a gente se comporta. E aí você passa ali, né? Às vezes vem um sentimento, dependendo do local, dependendo do que se esteja falando, do tipo de música que se esteja ouvindo. Alguns sentem um ar de superioridade. Faz isso não. A gente tem que ter misericórdia. Deus um dia teve misericórdia da gente, não teve? E não continua tendo também ainda? Então, o mesmo sentimento que Deus tem para conosco, a gente tem que ter com aqueles que ainda não se renderam a Cristo. E não se encher de, não, agora eu tô direitinho, eu vou para a igreja, faço tudo certinho. Poxa, logo agora que eu estava fazendo tudo certinho. Queridos, viver em Cristo não é viver uma série de regras, não é cumprir regras. É amar ao Senhor de todo o seu coração, alma, força, entendimento e também amar o próximo. Pelo amor de Deus, que ninguém aqui entenda que viver em Cristo é cumprir. Eu faço tudo certinho. Puxa vida, eu tropecei, mas logo agora que eu estava fazendo tudo certinho, peraí, você não entendeu nada. É viver Cristo. E viver Cristo é algo natural. Você vai viver aquilo que o Senhor mandou de uma forma natural. E não, com medo de errar, com medo de tropeçar. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Como eu já ouvi em alguns lugares, ou algumas pessoas, a minha religião não me permite fazer isso ou aquilo. Não, não é isso. Entendeu de forma errada. Viver a Cristo é amar ao Senhor. Não é eu não fazer porque a minha religião não permite, não é isso. Eu não vou fazer porque eu sou livre em Jesus. Eu amo ao Senhor Jesus e eu não quero ofendê-lo, eu quero estar cada vez mais perto dele. Essa é a diferença. Não é que eu não posso, porque eu não quero, porque eu fui livre. E eu quero viver para a glória dele, para a honra e louvor da glória dele. João, capítulo 15, versículo 5, Jesus ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não adianta eu bater no meu peito, porque eu venho para a igreja, ou até mesmo porque eu tenho algum cargo ou título eclesiástico. Não, agora, Paulinho, dobra a língua para falar comigo, hein? Porque agora eu sou o diácono Júlio, tá? Agora ninguém me segura. Que isso, irmãos? Não! A gente não precisa de nada disso. A gente precisa estar em Cristo. E é o suficiente estar em Cristo. Porque sem o Senhor não vai adiantar título, não vai adiantar a prática religiosa vazia, sem Jesus, sem a ação do Espírito Santo em nós, não vai adiantar de nada. Nada. De absolutamente nada. Então, se você sente essa inclinação porque faz alguma coisa para Deus e se vê melhor em alguns momentos, talvez não seja uma prática cotidiana, mas talvez em algum momento você olha para alguém que não faz aquilo que você faz, que não vive da forma que você vive, e você olha para alguém e se acha superior a essa pessoa, é motivo para você e eu dobrarmos o nosso joelhinho no chão, rostinho no pó e falar: Senhor, me perdoa. E se humilhar na presença de Deus. Porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Autojustiça. Porque eu faço, porque eu sou, porque eu não fico caindo aí pelas ruas, bêbado, porque eu emprego bem o meu salário, eu não fico gastando com besteira. Talvez até mesmo na família de alguém aqui tenha exemplos assim. De repente você convive com alguém que vive na prática do pecado.
Mas o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é orar por essa pessoa e não se achar superior a ela. Até porque, humanamente falando, quando Deus quando ele olha do céu, ele vê todo mundo num patamar só. Então, por pior que o ser humano socialmente possa ser, é alguém que também precisa ser alcançado pela graça de Deus, como um dia eu fui e você foi. Então, cuidado com a autojustiça. Cuidado. Muito cuidado com a autojustiça. Eu escrevi algo aqui interessante, que diz assim: aquele que vive na autojustiça é moralista e intolerante nas opiniões e comportamentos dos outros. Biblicamente falando, a autojustificação, a autojustiça, está relacionada ao legalismo. É a ideia de que podemos, de alguma forma, gerar dentro de nós uma justiça aceitável a Deus. Não para o outro, mas para mim. Eu posso mentir, mas aí quando eu vejo o outro mentindo, vai para o inferno, condena a pessoa. O pecado do outro é sempre mais grave do que aquele que a pessoa que vive na autojustiça comete. Ela tá sempre, sabe? Não, eu faço tudo certinho. Aí porque vem para a igreja, porque faz uma coisa e faz outra, e talvez o outro não faça, ou não tenha a mesma energia que ela tenha, ela é intolerante. Eu já vi casos, por exemplo, de que 2 pessoas caíram no mesmo pecado. E na hora de ouvir, desculpa, gente, chega a ser engraçado. Quê? Mas o outro fez isso e fez aquilo, e ouvindo uma acusação, o outro fez aquilo, e fez aquilo outro, e a pessoa ali falando, e o outro quietinho. Ambos tinham caído no mesmo erro, e a pessoa que estava, entre aspas, acusando, era como se ela não tivesse feito nada. Puxa vida! E ainda colocou culpa na outra. Não, o outro me fez errar. Mentira. A Bíblia declara que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então não vem com essa desculpa, não. Quer viver a autojustiça, querendo transferir para o outro a sua culpa. Então, em nome de Jesus, amados, se você é alguém que faz isso, ou se sente tentado a fazer isso, não faça. É algo rejeitado por Deus, é algo abominável aos olhos de Deus. Amados, a justiça de que a gente precisa não é a nossa, é a de Cristo. É a justiça de Cristo. Até porque, se eu não me falha a memória, Isaías 64, se eu não me falha a memória, a Bíblia fala que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Nada de que o homem natural possa fazer para tentar agradar a Deus, se não tiver o filtro da graça, não é aceito por Deus, é abominável por Deus. Então, a justiça de que nós tanto precisamos não está em nós, está em Cristo. Está em Cristo. Segundo lugar, salvação mediante as obras. Salvação mediante as obras. Ainda em Lucas, capítulo 18,
versículos 18 a 23. E diz assim o texto: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Esse rapaz, ele chega para Jesus entendendo que ele já estava dentro. Ele chega para Jesus, sabe, entendendo que Jesus fala: Cara, você, rapaz, é o supra-sumo, hein? E olha que coisa interessante. Jesus fala para ele, né, sobre, sabe, os mandamentos, e ele diz: Olha, eu fico imaginando, né, o ego dele inflado, aquele peito de rolinho assim, sabe? O ego dele todo inflado, ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha meninice. Eu tenho feito tudo certinho. Eu tenho feito tudo certinho. Mas aí Jesus, que é profundo conhecedor do coração humano, das intenções, enquadra ele. E aí ele tem as duas pernas quebradas e o balão que estava dentro do peito dele é esvaziado. Quando Jesus fala para ele vender tudo e repartir aos pobres. Porque Jesus toca no calcanhar de Aquiles dele. Ele achou que estava quites com Deus, porque fazia tudo certinho, porque cumpria todos os mandamentos, desde a sua mocidade, desde a sua meninice. E hoje, irmãos, tem um monte de gente, inclusive dentro das igrejas evangélicas, que permanece vestido com folha de figueira, ao invés de permitir que Deus o cubra com a pele de animais, porque acha que por estar fazendo alguma coisa, como o trabalho maravilhoso que fizemos ontem, mas eu participo do evangelismo, eu vou para o IBC na praça, eu não perco um, e acha que por isso, sabe, tudo vai da intenção do coração. Não estou dizendo que participar seja errado. Pelo contrário, eu incentivo a toda a igreja a participar. E eu louvo a Deus que ontem os irmãos atenderam ao meu apelo de quarta-feira. Ontem tivemos um excelente número ali na praça. Mas tudo, irmãos, vai da intenção do coração. Eu e o irmão Abi fizemos a dupla e conversávamos com um rapaz em que, quando nós fomos perguntar a ele sobre Jesus, ele falou: Olha, eu vou na igreja segunda, eu vou na igreja terça, eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja quinta, eu só não vou na... Ele falou um dia lá que agora eu não lembro. E nós insistimos: Mas e o compromisso com Cristo? Tudo bem? Você conhece a palavra, você lê a palavra? Não, mas minha mãe, que era da igreja tal, e eu gosto de ir na igreja, eu vou na igreja segunda, e continuava falando isso. Como eu falei no início, o dever de todo cristão é congregar. Mas congregar não é um fim, não deve ser um fim em si mesmo. Porque eu vou para a igreja, eu estou salvo. Era a ideia que ele queria passar para a gente.
por ele estar indo constantemente, mas e vivendo a Cristo e sendo igreja. E tem gente que acha que dando uma boa oferta está agradando a Deus para a salvação. Dar uma boa oferta com o coração aberto é bíblico, irmãos. Agora, dar uma boa oferta achando que por isso eu estou quites com Deus, você está perdido. Vai ajudar? Vai. Mas você vai continuar perdido. Fazer obras de caridade, de ajuda ao próximo, é louvável? É nosso dever? Mas isso não pode salvar por si só. Quem é salvo, apresenta essas boas obras. Mas eu não posso apresentar essas boas obras para ser salvo, porque senão estou invalidando o sacrifício de Cristo. É isso que a palavra diz. Se eu estiver apoiado apenas nas obras da lei, Cristo morreu em vão. Está lá em Gálatas. Então eu vou para a igreja para ser salvo. Não, você vem para a igreja para apresentar o seu culto a Deus, porque você foi salvo. E aí agora você está em obediência ao Senhor, nós estamos em obediência ao Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós possamos crescer, abundar nos dons do Espírito Santo, para crescermos em amor uns para com os outros, na santidade. No meio da congregação, Deus ordena a sua bênção. Existe uma bênção de Deus específica no ajuntamento dos santos, irmãos. Por isso que é importante congregar, mas congregar só por achar que está salvo, não. Está vestido com folha de figueira ainda. E Deus rejeita. É possível que no mesmo lugar, talvez até mesmo aqui, existam pessoas assim, que venham para cá, e por virem para cá, e por serem membros dessa igreja, e só por serem membros dessa igreja, acharem que está tudo bem, que está tudo certo, estão quites com Deus. E pode ser que não esteja. Lembrando que o título dessa série chama-se Regeneração, a maior necessidade humana. E nós estamos apresentando algumas condições de risco em que muitas pessoas, eu vou usar esse termo, muitos religiosos estão vivendo hoje. Porque ou estão presos na autojustiça, ou estão crendo na salvação por meio das suas próprias obras, daquilo que elas estão fazendo. Mas olha o que diz a palavra em Tito, no capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A salvação não é uma obra humana. A salvação não é obra de nenhuma instituição religiosa. A salvação é algo exclusivo de Deus. Então, por isso, eu estou fazendo, É claro que a gente fazendo a obra, eu me sinto realizado. Mas que isso não venha ao seu... porque eu estou fazendo, está tudo bem com... Não. Nós somos salvos, irmãos,
pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem de nós. É um presente de quem? De Deus. E também não vem pelo que eu posso fazer para Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, segundo diz a palavra de Deus. Então que ninguém se deixe seduzir de porque vem para a igreja ou porque, vou falar de novo, vai para o IBC na praça, ou só porque vai para o IBC na praça, ou faz qualquer outro tipo de atividade religiosa. Eu estou salvo por causa disso. Não, não está. Está perdido então. Se a mentalidade é essa, está perdido. Continua vestidinho lá com essa folha de figueira. E Deus continua olhando e rejeitando. Eu quero ler algo que eu escrevi aqui, sobre essa questão da salvação mediante as obras, que diz assim: a salvação pelas obras é a base predominante nas religiões do mundo. Olha só que coisa triste. Com exceção do cristianismo bíblico, cuja salvação nós acabamos de dizer é mediante a fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Nas outras religiões, ou pelo menos na maioria delas, é pelas obras. A salvação pelas obras apela ao orgulho, pecado, tá? O orgulho é pecado. Apela ao orgulho e ao desejo humano para estar no controle da situação. Olha que coisa triste. Ela parece ser um caminho legal, um caminho correto ao homem, mas ao homem natural, pois ele não consegue compreender a extensão do seu próprio pecado e a santidade de Deus. A todo tempo, esse homem natural é enganado pelo seu corrupto e desesperado coração. Ele não consegue ter a convicção de que seus melhores esforços para se achegar a Deus sem Jesus são imundícia aos olhos de Deus. Eles pensam que as boas coisas que fazem, ao colocar numa balança, equilibram-se com as coisas ruins que fazem. Sendo assim, o entendimento para muitas religiões de se obter a salvação mediante as obras é muito mais atraente, porque só depende da pessoa, e aí ela faz aquilo que a sua mente aprova para receber a salvação. Ao invés de se dedicarem a viver segundo o controle de Cristo, segundo a vontade de Deus. Então, a salvação pelas obras é muito atraente. Por quê? Porque o homem está no controle. Só que ela é atraente, sim, é. Mas vai levar para a condenação. Porque Deus estabeleceu a forma de salvar o homem. E não foi com esse aventalzinho de folha de figueira que o homem fez, mas foi com a túnica que ele fez e vestiu o homem, espiritualmente falando. Vocês estão conseguindo compreender? Não? Sim? Então não adianta só vir para a igreja e não ter uma vida transformada para Cristo. Desculpa falar isso. Quem só vem para a igreja, mas não tem uma vida transformada, está correndo risco.
ou melhor, mas não teve a sua vida transformada, está correndo risco. A ira de Deus é logo ali. Por isso é importante vir a Cristo por Cristo. Não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Salvador, o Redentor. Venha a Cristo por Cristo. Terceiro lugar. Primeiro lugar, autojustiça, condição de risco. Segundo lugar, salvação mediante obras. Terceiro lugar, um assunto está bem ligadinho com o outro. Terceiro lugar, religião. Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Atos 10, versículos de 1 a 5. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Características desse homem: piedoso, temente a Deus, alguém que dava esmolas ao povo, alguém que era um homem de oração. O texto fala que ele orava continuamente a Deus. Alguém que tinha visões espirituais, viu um anjo, falou com o anjo. Versículo 30 diz assim: E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Além de piedoso, de temente a Deus, de alguém que dava esmola ao povo, que orava continuamente, além de alguém que teve uma visão, ouviu o anjo falar e atendeu a orientação do anjo, ele era um homem que jejuava. A minha pergunta: essa é a característica de um crente ou não é? Sim ou não? Ou pelo menos deveria ser, né? Sim. Mas pasmem os irmãos, que esse homem estava perdido, com toda essa característica que o texto mostra para nós. E a prova de que esse homem estava perdido foi que o anjo mandou que ele chamasse a Pedro. E para que o anjo mandou que ele chamasse a Pedro? Para que Pedro fosse até a casa dele e pregasse a mensagem da cruz, e pregasse a verdade do Evangelho. Apesar de toda a característica religiosa, piedosa que esse homem possuía, ele ainda, e até mesmo da resposta de Deus para ele, ele ainda estava perdido até esse momento, irmãos. Ele ainda estava perdido até esse momento. Atos, capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim: E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Essa aqui é a evidência de que Cornélio
estava perdido, apesar de toda a prática religiosa que ele possuía. Religião não pode salvar. Como eu já disse, ser membro de uma igreja cristã, evangélica e cristã, não é condição para salvação. Condição para salvação é estar vestido segundo Deus. É ter nascido de novo. É ter sido regenerado. É ter sido feito nova criatura, irmãos. Existe muita gente que foi batizado, que diz ter aceitado a Jesus, mas que ainda não passou pelo novo nascimento, não foi regenerado por Deus, e aí continua vivendo uma religião, apenas uma vida religiosa. E sabe como Deus olha essa pessoa? Vestida com folha de figueira. Se essa pessoa não passou ainda pelo novo nascimento, e a evidência do novo nascimento é uma vida transformada para a honra e para a glória do nome do Senhor, ela continua perdida. E pior, 2 vezes mais perdida. Ué, tem isso? Tem. Porque uma vez que ela ouve a verdade e não pratica essa verdade, e não vem para essa verdade, o fato de ouvir a verdade e rejeitar essa verdade é algo agravante, será algo agravante, caso ela seja condenada. Por quê? Porque conheceu a verdade, ouviu a verdade e rejeitou-a. Por isso a gente não deve se deixar enganar. Nós falamos isso no domingo passado à noite. Não atentar por aquilo que os nossos olhos veem. Mas é importante não vivermos uma vida religiosa, mas uma vida para Deus, com Cristo. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Isso sim é importante para nós. Para que nós estejamos livres dessas condições de risco. Mateus 15, versículo 8 e 9. O texto diz assim, o próprio Jesus dizendo, melhor, a palavra dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Está vendo? Tem gente que levanta a mão, tem gente que chora ou faz a plateia chorar, mas pode ser que ela esteja enquadrada nisso aqui que a palavra acabou de dizer. É algo vão, em vão, porque Deus está rejeitando. Por isso, amados, nós devemos julgar ao outro, não, a nós mesmos. E perceber se nós não estamos vivendo nessas condições de risco. Se você se identificar, se o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, você está vivendo essa condição de risco. O que você faz? Corre para Cristo. Ele é o mais interessado em que você reconheça isso, caso você esteja vivendo isso. Ele é o mais interessado em que você corra para Ele, abandone os seus pecados e viva para a honra e para a glória dEle. Se arrependa e passe a viver para a glória dEle.
e passe a viver para a glória dele. Você quer ver uma outra coisa? Dentro dessa questão aqui da religião que a gente está falando, tem gente que se apoia nisso, né? Eu vou ler aqui algo muito interessante. E a gente ouve isso na rua quando está no trabalho de evangelização, ouve muito. Muitos dizem que não importa no que você crê. O importante é ser sincero. Sinceridade. Aí, olha só que coisa interessante. Um exemplo que eu encontrei. Se uma enfermeira, muito sincera, no hospital, né, recebe ali uma ordem para administrar uma medicação, com toda sinceridade, ela, por algum descuido, mas com a sua seriedade no trabalho, a sua aplicação, administra uma medicação errada no paciente. Apesar da sinceridade, esse paciente, ele pode passar muito mal ou ir a óbito, sim ou não? Apenas o verdadeiro medicamento poderia e pode salvar. Mesmo com toda a sinceridade. Existia também um povo, na verdade ainda existe, muito sincero, mas sem alguns elementos importantes. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 3. Romanos 10, de 1 a 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Olha o que Paulo está dizendo a respeito dos israelitas. É que eles sejam salvos. Paulo está falando, está faltando salvação para eles. É isso que ele está dizendo. E aí, continuando o texto. Pois posso testemunhar que eles têm zelo. Por quem? Por Deus. Olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo que deseja que eles sejam salvos, mas que podia testemunhar que eles eram zelosos por Deus. Mas aí, olha o que ele continua dizendo. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, a saber, Jesus Cristo, né? Fala a mim aqui, Jesus Cristo, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Queridos, não adianta nada a sinceridade se as pessoas não se submeterem à justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. De nada adianta. Puxa vida, mas aquela senhora é tão sincera, é tão boazinha. Volto a repetir, se essas coisas fossem parâmetro para a salvação, Jesus Cristo não precisaria ter morrido. Bastava a gente ser bonzinho, bastava o nosso esforço, bastava a nossa dedicação, bastava a nossa sinceridade. Eles têm zelo por Deus, mas sem o devido conhecimento. Logo, eles estão perdidos se não correrem para Cristo. Por isso que não adianta só a sinceridade, mas tem que ter aqui, a palavra. A sinceridade tem que estar aqui, baseado na palavra. Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu não tenho andado segundo a tua vontade. Eu não tenho sido cuidadoso, diligente com a minha alma. Dessa sinceridade é que Deus quer.
Por isso, Senhor, eu entendo que eu estou andando fora do seu padrão, então eu preciso que o Senhor me ajude e me conduza, Senhor, a andar segundo a tua vontade. Porque senão, queridos, será condenação. Porque senão será condenação. E em último lugar, dentro dessas condições de risco, falsa salvação. Atos capítulo 4, versículos 10 a 12. Atos 4, 10 a 12. Lembrando que nós estamos falando sobre condições de risco. Na série Regeneração, a maior necessidade humana. Último lugar, falsa salvação. Atos 4, de 10 a 12, diz o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Existe hoje, amados, isso está mais intimamente ligado às lideranças. Ou melhor, há muitas lideranças, eu não vou generalizar. Nós sabemos que a salvação vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Amém? Mas, infelizmente, o que se observa é que não há uma preocupação, não há um cuidado por parte da liderança no que diz respeito à salvação da alma das pessoas. A gente falou, eu acho que foi na aula passada, sobre algumas ferramentas que têm sido utilizadas em muitas igrejas para atrair pessoas. Muitos líderes, eles estão preocupados em produzir apenas adeptos para a sua marca, para a sua igreja, e não em reproduzir discípulos de Cristo. E é nesse ponto que acontece uma falsa salvação, porque muitas das vezes o culto é um culto pragmático. Você não sabe o que é isso? Dá uma olhadinha na aula passada. Um culto com viés humanista. E aí, diante daquela atmosfera toda ali, no final, eis que vem o apelo. Toda aquela atmosfera que foi programada e vem um apelo. E aí a pessoa vem à frente, ou pulando de alegria, dependendo da circunstância ali, ou chorando. E aí o palestrante, ou o evangelista, o pastor, ora por aquela pessoa, impõe as mãos, anota o nome dela. Às vezes fala assim, repete comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Me recebe. E por aí vai. Só que não se tem a preocupação. Primeiro, o próprio ambiente, muitas das vezes, não é o ambiente que Deus ordenou. E se a palavra declara que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e nesse lugar não está sendo pregado a pura e genuína palavra de Deus,
Que tipo de conversão é essa? Já pararam para imaginar? Para pensar sobre isso? Que tipo de salvação é essa? Talvez seja, como nós falamos, trabalho, há um trabalho psicológico. Às vezes é o psicológico que é tocado, não é a alma, não é a consciência de pecado. Puxa, eu sou pecador e eu entendo. Não é isso que acontece muitas das vezes. Às vezes é um ambiente festivo, festeiro ali, e alguém pergunta e o ambiente é legal, é envolvente. Quem quer Jesus? E vem uma galera, sabe? E aí, irmãos, há uma falsa salvação. Há uma falsa salvação e a pessoa, entre aspas, se converte naquele lugar. Como eu falei, o nome dela é anotado, depois ela é levada ao batismo nas águas, sem ter passado pelo arrependimento de pecados. E a liderança não se certifica, não ensina, não instrui de que é necessário arrependimento, de que é necessário nascer de novo, de que é necessário uma vida transformada para a glória de Deus. E aí se torna mais um adepto ali daquele lugar. Por isso, desse quarto ponto de falarmos sobre uma falsa salvação. Muitas das vezes nem o evangelho se prega. Fala-se uma outra coisa, oferece-se uma outra coisa. Fala-se que Deus vai dar, que Deus vai transformar, que Deus vai fazer você virar alguma coisa, sei lá, um empresário, ou ter algumas coisas, e as pessoas, muitas das vezes iludidas, acabam caindo nessa canoa furada. João capítulo 6, versículo 65, a palavra diz o seguinte: e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Lembrando, a salvação é obra exclusiva de Deus. Não adianta o homem pôr as mãos e orar e dizer, está salvo. Se Deus não tiver salvado, não tem homem que faça alguém ser salvo. Não tem pastor que faça alguém ser salvo. Não tem instituição religiosa que faça alguém ser salvo. Se a salvação não vier do alto, se a salvação não vier de Deus, se não houver uma transformação, se não houver um novo nascimento. Não tem, irmãos, não adianta. Por isso, dessa advertência, desse perigo que há. Por isso que é necessário nós entendermos sobre a regeneração. Por isso que a gente vem construindo passo a passo. Falamos sobre o pecado, falamos sobre a natureza de Deus e agora falando sobre riscos. Porque tem um monte de gente religiosa que tem carteirinha de membro de igreja, mas que continua perdida por causa disso. Sabe por quê? Porque ao receberem a, entre aspas, salvação, essas pessoas, elas recebem, eu vou usar esse termo, eu vira e mexe eu falo sobre isso, elas recebem uma vacina contra o arrependimento. Elas recebem uma vacina contra o evangelho. Não são poucas as vezes que eu olhei para uma irmã aqui, eu me lembro que ela foi entregar um folheto para um rapaz de uma determinada igreja daqui, da região de São Gonçalo, uma igreja famosa, e o cara falou, se você me der esse folheto, eu vou rasgar e jogar fora. Você lembra, irmã? Lembra? Naquela rua ali, lá dentro? Eu acho que eu estava perto.
ou foi comigo com uma outra pessoa. Não, eu já sei de tudo. Eu já sei. Eu falo para vocês, quando eu recebo um folheto, eu guardo. Ah, deixa para outro porque o outro precisa. É para mim. É para mim. Não é o outro, não. Se está falando para mim, se está entregando, estendendo a mão para mim, eu preciso ouvir alguma coisa que está ali. Eu pego, posso não ler na hora, mas eu leio. Não jogo fora, não. E tem um monte de gente que, não, já sou crente, já sou cristão. Vai embora. Mas talvez não tenha passado pelo novo nascimento ainda. Vocês estão conseguindo entender no que consiste essas condições de risco que eu estou trazendo aqui nessa manhã? Porque todas elas estão ligadas a pessoas que acham que estão a salvo, fora do padrão que Deus estabeleceu, quando na verdade elas permanecem perdidas, permanecem sujeitas, se morrerem nessa condição, a experimentarem da ira de Deus. Então é muito importante, queridos, que cada um de nós venhamos a, como eu já disse, a julgarmos a nós mesmos, para ver se de fato nós estamos na fé. Eu já estive enquadrado em algum desses pontos há alguns anos atrás, até que o Espírito Santo me deu a oportunidade de enxergar a minha condição e ver que eu vivia nessa condição de risco aqui. Eu não estou falando de algo que eu ouvi, mas eu estou falando de uma experiência que eu tive, de que eu vivi. E o Senhor me resgatou para poder contar para vocês que essas coisas podem acontecer. Podem acontecer até mesmo com pessoas aqui dentro. Talvez a algum de vocês aqui. Eu não sei. Mas o mais importante, irmãos, é nós entendermos que existe um Deus que está pronto para liberar o perdão. Está disposto a salvar. E essa salvação implica em fazer uma transformação de dentro para fora. Em fazer de nós novas criaturas. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não viva em nenhuma dessas, ou talvez outras que eu não tenha falado aqui, condições de risco. Mas escolham viver para a glória de Deus, através de Jesus Cristo. Porque um dia, irmãos, um dia, nós estaremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Um dia adentraremos nos portais celestes. Seremos recebidos pelo próprio Senhor Jesus. Todos aqueles que creram, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que são templo do Espírito Santo de Deus, um dia estarão adentrando por esses portais para viver para sempre com Ele. Por isso, é muito importante que nós não negligenciemos a eternidade agora, enquanto há o fôlego de vida em nós, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Amados, eu vou finalizar por aqui. E eu creio que na próxima aula nós falaremos, enfim, da regeneração. E como eu disse, foi uma construção que nós pretendemos fazer ao falar
do pecado, que foi o primeiro problema, falar sobre a natureza de Deus, né, sobre a ótica de Deus contra o pecado, e agora mostrar para os irmãos sobre as condições de risco que há entre nós, de uma forma local e generalizada, tá? E eu acredito que na próxima aula a gente entre, enfim, na questão da regeneração, que é a maior necessidade que todo homem possui, de ser feito nova criatura. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Ontem aconteceu algo muito interessante. Foi feito o apelo e depois do apelo foi-se dado uma orientação. Isso é maravilhoso, uma orientação bíblica. Eu não vou falar muito não, porque eu quero dar oportunidade para os irmãos falarem. E se você tem alguma dúvida dentro disso que a gente falou, eu peço perdão, mas hoje a gente não vai ter condições de falar. Mas como eu tenho orientado, anota para você não esquecer, tá? E na próxima aula, você, juventude, eu vou fazer perguntas, hein? Preste atenção, hein? Vou fazer pergunta para vocês depois, hein? E para vocês também, vocês estão rindo lá? Vocês também. Tá bom? Anotem. E eu acredito que na próxima aula a gente consiga ouvir, tá, os irmãos, tá bom? Eu quero orar nesse momento. E antes de orar, eu quero perguntar aqui, será que existe alguém no nosso meio? Eu sei que todo mundo aqui é de casa. Todos são de casa. Que precisa reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador? De verdade. Não de forma... não do seu próprio jeito. Porque tem gente que faz isso, né? Igual o rapaz que a gente conversou ontem, ele vivia do jeito... O primeiro, a gente abordou um rapaz ontem na rua, que ele falava que ele cria em Jesus, acreditava em Deus e que fazia as orações dele em casa. E a gente deixou ele falar à vontade, estava passando alguns problemas, no final oramos por ele, mas o alertamos do que a Bíblia fala a respeito daquela atitude que ele estava vivendo, errada que ele estava vivendo. E eu disse para ele, olha, não tem como a gente cumprir mandamentos recíprocos vivendo sozinho, isolado, não tem como. Por exemplo, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É um mandamento recíproco. O que significa isso? De mim para com alguém. E como é que eu vou me relacionar com alguém? Estando próximo a essa pessoa. Vivendo em comunhão com essa pessoa. É simples. Então, eu acabo quebrando esse mandamento se eu fico isolado. Eu expliquei para ele isso lá. Eu e o irmão Abi. E ali ele agradeceu e falamos várias outras coisas também. Esse rapaz agradeceu, oramos por ele, oramos pela mãezinha dele. Ele relatou que a mãe dele tentou o suicídio por 2 vezes. Nós repreendemos aquele espírito maligno, né, na vida da mãe dele. E foi uma bênção ontem, graças a Deus. Então é muito importante, se você entende que precisa de Jesus, mesmo que você já tenha tempo na igreja, mesmo que você já tenha se batizado, corra para Cristo enquanto há tempo, de verdade. Assuma um compromisso com o Senhor. Um compromisso com o Senhor. Porque é muito importante. Jesus vem buscar uma igreja que está comprometida com Ele. Com Ele. Então, se houver alguém aqui nessa manhã, antes que a gente finalizar, cadê o teclado?
Antes da gente finalizar aqui, eu quero convidar você, eu quero orar com você aqui. Você falou desses pastores que fazem isso. Não, eu não vou dizer que você está salvo. Que o único que pode salvar é Deus. Eu só vou orar por você. Tá? Não vou dizer, não, agora você está salvo. Agora você está inserido na família de... Não vou dizer isso. Porque o único que pode fazer isso é Deus. Mas uma coisa eu falo para você. Você precisar de ajuda, a gente está aqui para estender as mãos e caminhar junto com você. Que o Espírito de Deus passe a habitar na sua vida, como um dia passou a habitar na minha, como um religioso, sem o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu pude reconhecer que eu precisava dele. Eu fiz isso. Eu experimentei isso. Eu não ouvi de ninguém. Foi uma experiência que eu tive. Depois de décadas dentro da igreja, o Senhor me deu a oportunidade de recebê-lo de verdade como meu único e suficiente Salvador. Então, mesmo, eu apelo a você. Faça isso. Talvez você não viva na sinceridade do Evangelho, da palavra, da verdade. E se você não vive assim, se você se despedir dessa terra, hoje você será condenado. Inferno. Eternidade no inferno, longe de Deus. Sabe por quê, irmãos? É algo muito simples. Se você hoje não tem prazer, é simples. Se você hoje não tem prazer de estar em Cristo e fazer e viver as coisas que Cristo proporciona para nós aqui nessa terra, como é que você vai querer morar no céu? Não é simples? Para que você vai querer morar no céu? Se não há um prazer para estar em Cristo hoje, não tem o porquê você querer viver a eternidade. Mas eu digo para você que a eternidade com Cristo, as minhas palavras não conseguem alcançar. É maravilhosa. Nada, nada, nada nesse mundo vale a pena. Nada, nada. Nenhum prazer, nada, absolutamente nada, em relação àquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Nada, nada. Então, se há alguém nessa manhã que entende que precisa assumir uma aliança real e verdadeira com o Senhor, eu quero convidar você. Bom é estar te servindo com compromisso com Cristo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Bom é estar. É maravilhoso servir a Jesus, queridos. É maravilhoso ter uma vida dedicada para Deus. Não é perda de tempo. Não é. É segurança para nós viver em Cristo. Seja jovem, seja criança, seja adulto, seja aquele da melhor idade. Todos nós precisamos viver uma vida voltada para a glória de Deus. Então não abra mão disso, não perca essa oportunidade, não desperdice essa oportunidade em nome de Jesus. Senhor, quebra cadeias, ó Pai. Destrói muralhas, derruba fortalezas, esmiuça essas correntes, ó Senhor. Pai, para que aqueles que ainda estão, Senhor, cocheando entre dois pensamentos, possam, Senhor amado, se dedicar exclusivamente a Ti, Senhor. Eu te imploro, Senhor, eu te peço.
Essas pessoas não precisam viver sob essa condição de risco que nós falamos hoje, mas elas podem escolher a salvação que há em Ti, Jesus. Senhor, eu te imploro, eu te peço, faz a obra que homem algum pode fazer, faz a obra que igreja, que instituição religiosa nenhuma pode fazer, Senhor, que é salvar ao pecador, Pai. Vai tirando toda a vergonha, toda a timidez e transforma para a glória do Teu nome e faz novas criaturas para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Existe alguém que quer assumir, olha, eu preciso desse compromisso. Eu tenho vivido até dentro da igreja, mas eu entendo que eu preciso viver esse compromisso. Se tem alguém, eu quero convidar para estar aqui, eu quero orar com você. Lembrando que está falando com você alguém que viveu sob esse risco, sob essa condição de risco até 2015. Esse fui eu. Mas a partir de 2015, Deus teve misericórdia de mim. E eu pude me render de verdade para Ele. Abandonar a prática de pecado na qual eu vivi. E viver para a glória de Deus. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém?